Irmãos, e hoje nós vamos terminar o livro de Abacuque. Pela graça de Deus, nós sobrevoamos Abacuque, nada muito exaustivo, mas um panorama do livro, pela graça de Deus. E hoje nós encerramos no capítulo 3 de Abacuque, um dos profetas conhecido como profeta menor, depois de Naum, antes de Sofonias. E hoje eu quero fazer algo diferente com os irmãos. Nós não vamos ler todo o texto a princípio, nós vamos indo de versículo a versículo e depois as aplicações. Eu queria orar junto com os irmãos para que o Senhor nos ajude nesta manhã. Vamos orar, irmãos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Ela é a base de toda a verdade, ela é a Tua palavra inspirada. E nós queremos andar segundo a Tua palavra, ser guiado por ela e ser transformado por ela. Usa desse pregador, pecador, fraco, mas usa dele, Pai. Usa de mim nessa manhã. Fala aos nossos corações e nos transforma. Nós não confiamos na eloquência do pregador, nós confiamos no Teu Espírito. Eu sou limitado, mas o Senhor não é. Fala conosco, nos transforma, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, atenção. Dormir, hein? Presta atenção aqui em mim. Eu quero conversar com vocês depois do culto, ok? Eu quero que vocês contem para mim, depois do culto, o que é que vocês já viram na vida e que vocês veem que é muito forte. Ele é assustador, mas ao mesmo tempo ele é lindo. Ele dá medo, mas é bonito, é gostoso de ver, de ouvir. Eu vou dar um exemplo para vocês. O meu é o trovão. Trovão, já viu aquele trovão assim? Dá medo? Dá medo, não dá? Eu acho assustador, mas eu acho maravilhoso. Depois eu quero que vocês contem para mim no final do culto, ok? Eu vou perguntar o que assusta vocês, mas ao mesmo tempo você acha bonito demais. Eu vou dar umas dicas. O mar, por exemplo, aquele monte de água, assustador, mas é bonito ao mesmo tempo. Um leão rugindo. Eles vão me contar depois, né? Ok? E por que eu estou falando isso? Porque hoje nós vamos falar sobre Abacuque. Ele viu algo parecido, algo grande, assustador, mas ao mesmo tempo glorioso, maravilhoso. Ele viu algo que tinha relâmpago, tinha terra tremendo, tinha monte pegando fogo, tinha sol parando, lua parando, o abismo levantando as mãos. Que coisa terrível que deve ser isso, né? Abismo levantando a mão. Mas ele viu um Deus amoroso, poderoso, que veio para salvar, né? Nós vamos ver isso, mesmo Deus forte, glorioso, assustador, terrível, ele se tornou homem e veio até nós por amor, para morrer pelos nossos pecados. Esse Deus que é assustador, ao mesmo tempo manso, humilde, não é? E eu quero que vocês meditem nisso. Irmãos, então nós vamos começar Abacuque 3, e vamos devagar, olhando versículo a versículo aqui. Eu vou ler na Almeida 21, e pode ser que mude algumas palavras aí para os irmãos, né? Mas o contexto vai ser o mesmo. E só recapitulando, Abacuque tem 3 capítulos. O primeiro capítulo é Abacuque do versículo 1, do capítulo 1, versículo 1 até o 4, é Abacuque olhando para dentro de Judá e vendo o pecado em Judá. Como o povo de Deus, como a nação sacerdotal, que é Judá,
estava entregue ao pecado, à idolatria. Um povo que se tornou opressor, oprimindo os fracos, os pobres, que tinha abandonado a lei de Deus. E Abacuque, vendo toda essa situação, ele vai orar. E ele está cansado, na verdade, de orar. E ele vai dizer: até quando, Senhor, eu vou clamar? E o Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai se calar diante do pecado de Judá? Então Deus vai responder. E a resposta de Deus é mais assustadora do que a situação de Judá. A resposta de Deus é: eu estou vendo sim, Abacuque, e eu vou resolver esse problema. Mas a maneira de Deus resolver esse problema é assustadora. Deus vai levantar uma nação mais ímpia do que eles. É o que Abacuque vai dizer: um povo pior do que nós, que é a Babilônia. É verdade que Judá já estava ali subjugada pela Síria, tinha outro império também chamado Egito, e agora está se levantando, e Deus está dizendo: eu estou levantando a Babilônia. A Babilônia vence o Egito, a Babilônia derrota a Síria, e Deus está dizendo: eu estou levantando a Babilônia. É um povo terrível, é uma nação impetuosa, e eu vou entregar vocês na mão da Babilônia. A Babilônia vai ser o meu açoite, o meu juízo para com Israel. E eles vão vir de forma feroz, cruel, impetuosa. E isso aconteceu de fato, queridos. E nós vamos ver em Jeremias e outros livros que é o juízo de Deus. E quando o juízo de Deus chega, não adianta. Chegou o tempo do juízo, Deus vai dizer: pode vir Noé falar comigo, pode vir Jó falar comigo. Eu decretei, e eu vou entregar Judá na mão da Babilônia. E isso deixa o profeta Abacuque ainda mais atemorizado, e ele fica sem entender. É assim que termina o capítulo 1, não é? Eu não entendo como pode o Senhor fazer isso, usar um povo que é pior do que nós, vai destruir. Para onde vai o seu nome? Para onde vai a sua glória, as suas promessas, a sua aliança? Se Israel for destruída, todas as promessas, as alianças, tudo que o Senhor falou, o que vai ser de nós? Então, semana passada nós entramos no capítulo 2, e Deus vai dizer: não, Judá não será totalmente destruído, e eu vou vingar do povo da Babilônia. Eu vou usar eles para fazer o mal contra Judá, mas depois eu vou me vingar da maldade dos babilônicos. É essa a resposta de Deus no capítulo 2. E essa resposta leva então Abacuque ao capítulo 3, onde ele vai adorar a Deus, ele vai ter essa visão, ele vai mergulhar em Deus, e vai ter essa visão profunda de Deus, e vai terminar adorando, vai terminar aqui essa poesia, essa oração, que é o capítulo 3, em adoração. E realmente, amados, Israel, Judá, que no caso o reino do sul, ele foi destruído pela Babilônia. A Babilônia invadiu, destruiu o templo, matou, provavelmente Abacuque morreu. Não é certo, não tem como bater o martelo nisso, mas provavelmente ele morre, Jeremias, ele vai forçado para o Egito, foge para o Egito meio que forçado, e provavelmente morre no Egito. Abacuque provavelmente também morre na invasão babilônica. Foi algo terrível. Israel vai, então, caminha quase 1000 quilômetros aí de Israel até a Babilônia, que hoje é o Iraque. Eles foram para lá de Bagdá, 60 quilômetros para lá de Bagdá, onde ficava a capital do império. E eles passam 70 anos nesse exílio, não é? Depois Deus levanta um homem chamado Ciro, persa, e ele invade numa noite, quando aparece aquela mão lá na festa dos babilônicos, aparece uma mão misteriosa escrita Mene, Mene, Tekel, Farsim. Naquela noite, enquanto ele está tendo aquela visão da mão que aparece no meio daquele banquete babilônico, Ciro está desviando o rio Eufrates e entrando para dentro da Babilônia, e naquela noite cai o império babilônico e entra então em cena o império persa, Ciro. E depois vem Dário, depois vem Xerxes, depois vem Artaxerxes, para os irmãos se localizar. Então, tudo que foi profetizado aqui em Abacuque 2, a vingança de Deus na Babilônia, acontece
nesse dia que aparece a mão misteriosa, Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ok? Creio que é isso. Vamos lá, queridos. Abacuque 3. Eu vou ler na Almeida 21 aqui. Oração do profeta Abacuque, a moda de Sigionote, ou em outras traduções, sobre forma de canto. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. O Senhor, ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então aqui não é apenas, eu queria caminhar com os irmãos dessa maneira, aqui não é apenas uma súplica, é uma meditação teológica. Abacuque ele vai mergulhar em Deus, e eu quero que os irmãos pensem nisso, porque eu quero falar sobre isso no final. Ele vai mergulhar em Deus, ele vai mergulhar nas obras de Deus e o que Deus fez. É uma meditação teológica profunda que Abacuque será submetido aqui, e isso vai assumir mais tarde uma forma litúrgica. Isso vai virar um cântico, não é? Que vai ser levado para o templo, e eles vão cantar essa oração do profeta Abacuque, que vai se tornar aí uma música, né? E o profeta, ele tem duas notícias aqui. Israel pecou, isso é fato, e Deus virá com juízo, e esse juízo será devastador. Mas ele também foi informado no capítulo 2 que Deus está no seu santo templo. Então é por isso que Abacuque vai orar, porque foi exatamente o que eles foram ensinados por Salomão, lá em Reis, capítulo 8, versículo 33, olha o que Salomão profetizou, vamos dizer assim. Ele diz assim, Salomão, lá em 1 Reis 8, 33, quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem para ti, e confessarem o teu nome, e orarem, e fizerem súplicas a ti nesse templo, ouve então do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna a trazê-lo à terra que deste aos seus pais. Abacuque, tendo isso em mente, sabendo que Israel pecou, o juízo de Deus é justo e vai vir, ele lembra das palavras de Salomão, e ele faz isso, ele vai fazer essa oração. Isso vai se tornar um cântico, isso vai ser repetido nos templos, não é? E ele vai orar, eu ouvi a tua fama e temi. Abacuque, ele diz, ouvi a tua fama, indica que ele se dobrou diante da palavra de Deus. Só que agora, diferentemente do início do livro, quando ele contende com Deus, agora ele vai dizer, ouvi a tua fama e temi. Agora ele está num sinal não de debate com Deus, ele está numa fé reverente. Ele não está apavorado agora como no capítulo 1, mas ele está submisso à soberania desse Deus que, mesmo com toda a devastação, ele continua sentado no seu templo. E é Deus que levantou os babilônicos. Então, em vez de reclamação, ele está em completa rendição a Deus. É como alguém que dissesse, seja feita a tua vontade. E ele vai orar o seguinte, os irmãos podem ir olhando aí, nós estamos no versículo 1, aviva a tua obra. E aqui, queridos, nós temos essa palavra avivar aqui, mas não entenda como um pedido por entusiasmo, ou por emoção, nós queremos aquele culto emocionante, vibrante. Não, ele está pedindo por uma nova manifestação das grandes ações redentoras de Deus, conforme ele fez no passado. E os irmãos vão ver, ele está pensando aqui no Êxodo, ele está pensando aqui em Gênesis 1, ele está pensando aqui no que Deus fez no tempo dos juízes. E avivar a obra traz aquelas coisas que tu fez no passado, faz de novo em nosso tempo, como no Êxodo, como no Sinai, como no tempo dos juízes. E obra que aviva a tua obra é esses atos salvíficos de Deus na história da aliança. E ele está dizendo, Senhor, no meio do juízo, manifesta novamente
a tua fidelidade salvadora. Levanta-te, como o Senhor levantou no passado, quando nós estávamos na mão do Egito, quando nós estávamos na mão dos nossos inimigos, e o Senhor se levantou. Faz de novo. Lembra-te, no meio da tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ele está pensando aqui na aliança. Deus está irado, isso é muito claro. Judá pecou, eles quebraram o pacto de Deus, mas em meio à tua ira, ele apela para a misericórdia, ele apela para o caráter de Deus, para as promessas de Deus, para a aliança de Deus. E para ele é muito claro, o Senhor não nos deve absolutamente nada. Se o Senhor fizer alguma coisa por nós, não é porque o Senhor deve, mas lembra-te da tua misericórdia. Tá? Isso é bom a gente pensar nisso, amados. A situação do homem, ela é caída, e tudo que nós temos de favor de Deus em nossa vida é misericórdia de Deus. Ok? Nós nunca falamos assim, Deus tem que ter misericórdia do irmão Diego. Deus não tem que ter. Se é misericórdia, Deus não tem que ter. Se Deus tem que ter, então não é misericórdia, é uma dívida que ele tem. Mas misericórdia é, Senhor, se o Senhor for dar a retribuição justa para a minha ira, mas no meio da tua ira, lembra da tua misericórdia. Ok, amados? Então, quando ele está dizendo aqui que o Abacuque não apenas ele está olhando para o passado, mas ele anseia pelo futuro, por uma nova revelação das obras de Deus. E isso vai se cumprir, essa oração de Abacuque, reaviva a tua obra, isso vai se cumprir parcialmente, quando Deus liberta eles do exílio, lá em Esdras, Neemias, isso cumpre, não é? Quando Deus envia Ciro e liberta eles da mão da Babilônia, isso se cumpre plenamente na vinda de Cristo, isso vai se cumprir finalmente no retorno glorioso de Cristo. Ok? Do versículo 3 ao 7, quem gosta de anotar, do 3 ao 7 nós temos aqui uma teofania, a manifestação de Deus. Abacuque vai mergulhar em Deus, gravem essa palavra, ele vai mergulhar em Deus e ele vai ver essa teofania. Abacuque está orando e é uma oração poética, ele está em profunda meditação e ele vai descrever uma manifestação, uma visão da manifestação de Deus, teofania. E ele vai usar imagens históricas aqui do Êxodo para expressar sua fé no controle soberano de Deus. Veja lá, do 3 ao 7 eu vou ler junto com os irmãos. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão. Olha que coisa assustadora aqui, crianças. E o esconderijo da sua força estava ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue. Para e mede a terra, olha e sacode as nações. Os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem. O seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cuxã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Vamos lá, versículo 3. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. O que ele quer dizer com isso, queridos? Isso aqui, Temã, Parã, são as regiões ao sul de Israel, que está ligada à peregrinação do povo de Deus no deserto. E em Deuteronômio 33:2, quem for ágil e quiser ver, está escrito assim: o Senhor veio do Sinai. Quando Deus vai aparecer para Moisés, eles usam essa expressão: o Senhor veio dos Sinais, e lhes raiou de Seir, resplandeceu do monte Parã. Ele está usando a mesma expressão de Deuteronômio 33. E veio com milhares dos seus anjos, à sua direita havia raios de fogo para eles. Então, teologicamente aqui, o que Abacuque está dizendo é que Temã, Parã, representa o lugar da revelação,
a direção em que Deus está se movimentando. Deus está se movimentando, é isso que Abacuque está dizendo. Deus está vindo, e Ele está vindo com poder glorioso desde o deserto. Ele vê Deus vindo como no Sinai, lá no Êxodo. Ele vem santo, Ele vem majestoso, e Ele vem cercado de glória. Então, para Abacuque agora, contrário do capítulo 1, Deus não está distante, Ele se levantou, Ele está vindo em direção à história, Ele vai invadir a história, Ele vai entrar na nossa batalha, e essa aparição de Deus é assustadora, nós vamos ver, mas é cheia de esperança. Para quem? Para o remanescente, para o justo. Quem é o justo? Aquele que vai viver da fé. Esse Deus, ele vem assustadoramente, mas ele vem trazendo esperança. Então essa cena da vida de Parã, ela é absolutamente apocalíptica, né? Em Êxodo vai dizer: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpagos, uma densa nuvem desceu sobre o monte, o som era muito forte de trombetas, de maneira que todo o povo no acampamento estremeceu. E é nisso que Abacuque está mergulhado. Ele está lembrando dessa manifestação de Deus no Êxodo. Ele vê trovão, ele vê relâmpago, ele vê nuvem espessa, como se Deus estivesse ocultando ainda a sua glória. Ele vê uma trombeta, um barulho de trombeta crescente, fumaça, e o povo fica apavorado lá no Êxodo. Em Êxodo 20 vai dizer: todo o povo que presenciava a vinda de Deus, eles ficaram apavorados, eles tremiam de medo, eles se mantinham à distância. Eles disseram a Moisés, o povo no deserto disse a Moisés: fala você conosco, Moisés, não deixe Deus falar conosco, porque nós vamos morrer. Não é? Eles literalmente achavam que ia morrer quando vê Deus aparecendo no Sinai. E é nisso que Abacuque aqui está mergulhado nessa oração. Versículo 4: o seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Então Abacuque, ele vê essa luz intensa, como no Sinai, coberto de relâmpagos, cheio de raios, e das mãos de Deus é como ele segurasse um raio, saem brilhos da sua mão, e ele vai dizer: ali está o esconderijo do seu poder. É terrível isso, porque mesmo essa manifestação gloriosa de Deus, Abacuque está dizendo, ele está escondendo a sua força. Toda essa glória não é toda a sua glória, está oculto o seu poder. Ele é muito mais do que isso. Ali está o esconderijo do seu poder. Tudo isso que estão vendo é Deus ocultando ainda a sua glória, né? Então, visualmente, Abacuque está vendo essa luz que vai irrompendo, mas não de forma plena. E ele percebe que Deus está vindo, apesar de toda notícia devastadora. Ao mergulhar em Deus aqui, ele está vendo nessa visão que Deus está vindo com poder. Apesar do seu poder ser muito maior do que os olhos dele podem ver, Deus está vindo com poder. E esse espanto de Deus, da revelação de Deus, é proposital da parte de Deus, não é um teatro. Deus não quer simplesmente impressionar as pessoas, Ele quer mostrar o quanto Ele é santo. E santo aqui não simplesmente de pureza moral. Ele quer mostrar: eu sou totalmente diferente de vocês, eu sou santo, eu sou perigoso, e o impuro na minha presença morre. Vocês e eu, nós somos totalmente outro. Vocês, para se aproximarem de mim, vocês precisam de um mediador, vocês precisam de purificação, e vocês precisam de reverência extrema. Não há nenhuma semelhança entre o Criador e a criatura. Nós somos totalmente outro. Eu sou totalmente santo, totalmente separado. E é maravilhoso isso, porque entre uma formiga e um querubim existem coisas semelhantes, né? Ambos dependem da vida de Deus, mas Deus e a criação, Deus é totalmente separado. E essa imagem aqui é didática. Deus está ensinando a sua santidade, e a ordem era: não toquem no monte, nem se aproxime. Se tocar ou se aproximar,
vocês vão morrer. E aquele Sinai, ele vira, então ele se torna um templo cósmico, não é? E o povo então aprende que Deus não é como um de nós, Ele é santo. E olha o que Abacuque vai ver nessa visão, nessa oração. A peste, está escrito aí em Abacuque 2, a peste vai adiante dele, a praga destruidora o segue. E apesar então dessa revelação de Deus, diante de Deus vai as suas entidades de juízo, como mensageiros que precedem a chegada de Deus. E quais são os mensageiros de Deus? Peste, praga. Ele está lembrando do que? Da chegada de Deus para salvar o seu povo no Egito. O que aconteceu no Egito? Quais foram as entidades de juízo de Deus quando Deus se manifesta no Egito? As 10 pragas. A peste que assola o Egito é a manifestação. Deus está chegando aí. Versículo 6: para e mede a terra, olha e sacode as nações. Os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem. O seu andar é assim desde a eternidade. Então, quando Deus se aproxima, Abacuque ele vê Deus se levantando e a terra respondendo com abalo físico, terremoto, os montes eternos, aquelas coisas que você achava que nunca se abalaria. Quando Deus se levanta, elas caem, elas destroem, elas se abatem. Esses símbolos de estabilidade da criação desmorona diante de Deus. E ele vai dizer: e os seus caminhos são eternos. O único, imutável é o próprio Deus. A criação, o restante, tudo cai, tudo desmorona. Somente Deus permanece. É nisso que Abacuque está mergulhando. É essas verdades que aconteceu no Êxodo que ele está vendo agora em forma de visão. Então Abacuque vê a história dobrando-se, tudo se encurvando diante desse Deus eterno, divino. E tudo isso que o homem chama de estável, de seguro, impérios, nações, montes, se desfaz diante de Deus. Versículo 7: vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Cusã e Midian aqui são povos antigos que ficavam ao redor de Israel e são símbolos aqui de nações inimigas. Essas tendas e cortinas que Abacuque diz, até os inimigos mais distantes de Israel são como cortinas, são moradas frágeis, são povos vulneráveis, e Deus aparece aqui no epicentro, e esse tremor vai abalando tudo, até as tendas de Cusã, até os nossos inimigos mais distantes sentem o impacto da chegada de Deus. E é nisso que Abacuque está mergulhando. Em meio a essa notícia devastadora, ele vê esse Deus eterno. Abacuque está vendo a glória de Deus se espalhar sobre a terra como ondas sísmicas que atingem todos os povos, e nada, até as ondas mais fracas fazem com que as nações se tornem como tendas, como cortinas. É isso que ele está dizendo. Do 8 ao 11, agora Deus vai se apresentar não como apenas esse Deus poderoso, mas um Deus que guerreia, um Deus que batalha, um Deus que coloca a mão na massa como guerreiro. Eu quero que os irmãos leiam comigo, do 8 ao 11. Acaso, versículo 8, é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? O teu arco está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas. Divide a terra com rios, os montes te veem e se contorcem. A inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, até o lampejo das tuas flechas que voam, ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Aqui Abacuque ele ainda
está vendo esse Deus assombroso, terrível, maravilhoso, e agora ele está vendo esse Deus avançar como um guerreiro cósmico. É uma coisa maravilhosa. Mas agora os elementos da criação entram em cena: rios, mar, sol, lua, abismo. Até isso vai reagir à chegada de Deus, à presença de Deus. É uma cena épica, mitologia misturada com poesia, cheio de simbolismo, cheio de teologia profunda, e novamente remetendo ao Êxodo, remetendo à batalha de Josué em Gibeão, remetendo a vários salmos das Escrituras, e mostrando esse Senhor de guerra. Veja o versículo 8: acaso é contra os rios, é contra o mar a tua fúria? É uma pergunta retórica. É óbvio que Deus não está contra a natureza em si, né? Os rios aqui, mares, são metáforas de forças opressoras e hostis. Nós já vimos isso muitas vezes, que mar, rio, tempestade é forças do mal, forças opressoras, como no Êxodo. E Deus está montado em cavalos, Ele está como um guerreiro, Ele está com seus carros de vitória. Ou seja, é uma guerra santa que Deus vai travar. E Abacuque, mergulhando nessas verdades sobre Deus, e ele vê Deus cavalgando através da criação, não para destruir a criação, mas para julgar o mal e para salvar o seu povo. É isso que está vindo na meditação de Abacuque, versículo 9: o teu arco, Senhor, está totalmente descoberto, a tua aljava está cheia de flechas, divide a terra como rios. Descobrir a arco aqui é tirar das costas, está pronto para disparar. Deus está preparado para a guerra, Ele está com flechas, é linguagem de ação ofensiva. Deus está indo para a guerra. Tu fende os rios. A mente de Abacuque está pensando no mar vermelho se abrindo. Quando Deus se levantou para a guerra, ele abre o mar. Ou talvez a conquista de Canaã, ele para o rio. Ou pode ser que ele está dizendo: Deus, ele cria um caminho no meio do caos e no meio da tempestade, e ele anda por cima das águas como alguém que controla. Para Abacuque a coisa está um caos, a coisa está uma bagunça, nada vai dar certo, e Deus vem abrindo o mar, andando sobre as águas. É nisso que Abacuque está mergulhado. Essa forma ativa de Deus, bélica de Deus, essa estratégia imbatível de Deus. E pela fé a gente começa a perceber o coração de Abacuque se calando diante desse Deus magnífico. Versículo 10: os montes te veem e se contorcem, a inundação das águas passa, o abismo faz ouvir a sua voz e levanta bem alto as mãos. Os montes, novamente, as águas, as forças incontroláveis da criação, mas elas se curvam diante de Yahvé. Essas coisas mais terríveis que a sociedade pode experimentar, ou que nós podemos falar, isso é assustador, elas se curvam diante de Deus. E Abacuque está meditando nisso. É esse Deus que ele está conhecendo. Até ele pode estar lembrando aqui de Gênesis 1, havia trevas sobre a face do abismo. Era um abismo, era o caos completo, e o Espírito de Deus paira sobre esse caos, essas águas primeva, e ele coloca tudo em ordem. Até o abismo levantou as mãos ao alto. Isso aqui é linguagem de submissão, como se os abismos estendessem a mão em rendição a Deus. Até o caos, até o abismo, até as trevas reconhecem a soberania divina. Eles têm que levantar a mão diante desse Deus assustador, terrível, maravilhoso. Versículo 11: o sol e a lua pararam nas suas moradas. Referência clara, quando Deus, lá em Josué 10, o sol e a lua pararam na batalha de Gibeão. E por que pararam? Porque Deus se levantou para lutar por Israel. Aqui as forças celestes, o cosmo se detém para que Deus complete a sua obra. Abacuque está vendo a criação, toda a criação, servindo
ao propósito redentivo de Deus, parando, tremendo, se ajustando, enquanto o Senhor marcha. E Abacuque está mergulhando nessas coisas. Abacuque está vendo um Deus que reina sobre a história, sobre a natureza, sobre o tempo, e que Ele está vindo não apenas para julgar, mas para salvar. Ele está em favor do seu povo. Então, nos versículos 12 ao 15, nós temos a intervenção salvadora de Deus. Leiam comigo. Marchas pela terra com indignação, trilha as nações com ira, sais em socorro do teu povo, para salvamento do teu ungido, despedaças o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos, traspassas a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças, eles me acometem com um turbilhão para me espalhar, alegram-se como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Aqui mostra um Deus que está marchando, está pisando, é um guerreiro que vai esmagar os seus adversários nas batalhas. As nações oponentes que se opõem a Israel, a Babilônia, a grande Babilônia, o Senhor vem com ira. Deus está dizendo para Abacuque: eu venho esmagando. Para Abacuque, então, Deus não está apenas permitindo a história acontecer. Deus, Ele está na história. Ele tem autoridade total sobre a história. E Ele se levanta e Ele vai esmagar até esses grandes impérios como a Babilônia. Tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido. Se nós fôssemos fazer aqui um quiasmo, esse seria o centro do quiasmo que nós faríamos aqui. Deus está saindo para salvar o seu povo, para salvar o seu ungido. Deus tem um propósito redentivo. Israel não será destruído, o remanescente fiel não será destruído. Afinal, o meu ungido vem do meio do meu povo, e Deus vai sair para defender esse povo. Ungido aqui nós podemos entender, aplicar isso a Cristo, que é o ungido final. Pode aplicar a Moisés, a Davi, aos reis, mas finalmente em Cristo, ungido final, Cristo vai vir do judeu. Judá não será destruída. Deus está nessa guerra. Ele despedaça o líder do povo ímpio, descobrindo por completo os fundamentos. Tipologicamente aqui aponta o líder dos perversos, está apontando aqui para a Babilônia, que nesse momento é a personificação do mal. Mas nós podemos aplicar isso. Deus vai vencer o mal, ainda que Abacuque você não entenda o motivo. Eu estou na guerra, eu estou na batalha, e eu vou pisar as nações. O líder da maldade será esmagado debaixo dos meus pés. É isso que Deus está dizendo. Eu vou esmagar a cabeça dele. Isso é Gênesis 3, esmagar a cabeça da serpente. Salmo 110, e agora aqui o mal será completamente esmagado. Ainda que Deus não está explicando aqui o porquê do mal, mas Deus está dizendo: o mal está sobre o meu controle. Com as suas próprias flechas, atravessa a cabeça dos seus guerreiros. Isso aqui é uma ironia divina. Os instrumentos dos ímpios, a maldade do ímpio vai se voltar contra ele mesmo. Eu vou usar a própria arma dele para destruir ele mesmo. Esse é o poder de Deus. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Novamente, remetendo ao Êxodo, onde Deus abre o mar, Deus pisa em vitória para salvar o seu povo. Esse é o símbolo do caos, e Deus vem sobre o mar sem nenhum tipo de impedimento. Então nós chegamos no versículo 16, quando Abacuque mergulha em todas essas coisas. Ele chega no versículo 16, os irmãos leem comigo. Ele vai dizer, vamos separar em três partes aqui o versículo 16. Quando eu ouvi, meu ventre se comoveu. Essa é a parte A do versículo. Parte B, meus lábios tremeram diante do seu ruído. Parte C, a fraqueza entrou nos meus ossos e os meus passos vacilaram. Parte D, aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime.
Então, da parte A, parte C aqui, amados, nós temos a reação. Depois que Abacuque ele mergulha nesse Deus soberano, que ele vê, ele tem essa visão gloriosa, triunfal de Deus. O mal não está no controle, Abacuque, e eu vou provar para você, vou mostrar para você. E quando ele vê essa visão exaltada de quem Deus é, ele tem, da parte A à parte C, uma reação física, uma reação emocional à visão. E na parte D, nós vemos a resposta dele, de fé, de rendição à soberania de Deus. Ele vai dizer: ouvi isso, e o meu ventre se comoveu. Isso aqui é aquele frio na barriga mesmo, algo que te pega de surpresa, que é assustador. As entranhas, a barriga esfria, ele fica extremamente chocado. É o frio na barriga, se comoveu, indica uma turbulência interna profunda, porque ele vê um Deus extremamente exaltado, ele está com medo, ao mesmo tempo com reverência, ao mesmo tempo espantado. Ele sente essa teofania no seu próprio corpo, a sua alma, as suas entranhas tremem. Meus lábios, diz ele na parte B, tremeram diante do seu ruído. É bater os dentes. Ele tremeu, os dentes bateu ao ter esse vislumbre da glória de Deus. Sons balbuciantes, ele não conseguia falar, ele perdeu o controle da fala diante dessa revelação. É algo assombroso, é uma reação. Todos nas escrituras que tiveram um encontro com esse Deus, como Isaías 6, vai sentir isso, e ele vai dizer: entrou podridão nos meus ossos. Outra tradução: a fraqueza entrou nos meus ossos. Ele não conseguiu ficar em pé, os ossos apodreceram, ele se desfaleceu, um colapso interno total, a estrutura do corpo foi abalada, os meus passos vacilaram, ele caiu, ele não conseguiu andar, as forças foi-se. E o versículo, a parte última do versículo: aguardarei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ele está agora descansado, e ele vai dizer: eu vou aguardar quieto pelo dia da tribulação. É o silêncio, aqui é uma esperança, cheia de calma. Agora não é mais aquele Abacuque do capítulo 1, porque o dia da angústia, ele está dizendo: Deus vai vencer o mal. O pecado da Babilônia não está oculto, Deus esmagará o mal, os opressores. O dia da angústia vai vir, apesar do terror. Abacuque confia que Deus vai trazer justiça. Ele descansa em fé, mesmo com os ossos apodrecidos. Diante dessa revelação, Abacuque, então, amados, ele está vendo Deus vindo em glória e juízo. Ele sentiu o impacto dessa visão, e agora ele está entregue. Ele está dizendo: mesmo sem força, eu vou esperar em silêncio, calmo, descansado. Então agora do 17 ao 18 nós temos uma declaração de fé que todos conhecem, não é? E diz assim, leiam comigo, 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado no estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor. E ele repete: exultarei no Deus da minha salvação. Tudo isso aqui falhou mesmo, tá, queridos, né? Se não aconteceu, tudo isso que ele falou, de fato aconteceu. Mas esses versos aqui não são apenas poéticos, é economia, economicamente, socialmente radical. Aqui ele está descrevendo um colapso total, completo, da agricultura, da pecuária. Cada item listado aqui é essencial para a sobrevivência do povo. A figueira
também pode ser um símbolo de paz, como nós vemos em Miqueias 4, é um símbolo de paz. A paz vai embora. A videira pode representar aqui vinho, a alegria vai embora. A oliveira, luz, alimento, campo, é o cereal, o pão, a comida, a ovelha, gado, carne, leite, sustento, tudo isso vai falhar, tudo isso vai acabar com o juízo de Deus que está vindo sobre Judá, vai acabar. Abacuque, ele está contemplando a perda de tudo. Não há colheita, não há carne, não há azeite, não há uma esperança visível, não há uma ilha para você se refugiar. Mas ele, depois de mergulhar em Deus, tudo que nós vimos aqui, ele vai dizer: ainda que, mesmo se isso acontecer, vai mostrar que agora a sua fé não depende mais de circunstâncias externas. Ele está agora na rocha. Ele está, como nós vimos, a esperança dele está acima do sol. Ele viu Deus, ele mergulhou em Deus. Dos frutos das árvores, até o grão do campo, até os animais do aprisco, tudo vai ser varrido. É um esvaziamento total. Tudo que sustenta o povo, tudo será removido. É exatamente a maldição que Deus prometeu lá em Deuteronômio 28. Caso o povo pecasse, vai acontecer aqui: maldito no campo, maldito na cidade. Essa maldição vai invadir tudo aqui. Eles pecaram contra o Senhor, mas o justo viverá pela fé. E Abacuque viu o Senhor pela fé. Então no versículo 18 ele vai dizer: mesmo assim eu alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E essa alegria aqui, amados, no hebraico, é uma alegria intensa, é uma alegria vibrante, é algo quase que dançante. E ele repete: eu vou exultar, é girar de alegria, eu vou vibrar de alegria, mesmo com tudo falhando. O foco da alegria de Abacuque aqui não está na provisão, porque ela vai falhar, mas está em Deus. Ele viu Deus. E quero abrir um parênteses aqui e aplicar para nós rapidamente como nós desenvolvemos essa alegria, porque eu não estou falando aqui, queridos, de sentimento. Estou falando aqui de sentir boas vibrações, né? Nada disso. Isso não é alegria em Deus. Não é fingir que nada está acontecendo. Não estou nem aí para nada. Não é isso, alegria em Deus. E como que faz então? Como desenvolver essa alegria em Deus? Primeira coisa, alimente a sua alma com a beleza de Deus. O salmista vai dizer isso lá no Salmo 27,4, ele vai dizer: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa morar na tua casa, para contemplar a tua beleza. Se vocês perceberam que Abacuque, ele está mergulhado em Deus, e já nós vamos falar sobre isso, ele está mergulhado em Deus, ele contemplou a beleza de Deus, ele contemplou a glória de Deus. Davi está cercado pelos seus inimigos, mas a vida cristã é fechada em um só pedido. Davi poderia pedir muitas coisas, ele pede uma coisa só: eu quero ver a tua beleza. Lembra de Maria e Marta? Jesus fala assim: Maria escolheu a boa parte, a qual nunca lhe será tirada. A vida cristã, ela é marcada por uma coisa só. Nós temos um monte de coisa a fazer na vida, mas uma só é o centro. Todo o resto tem que se encaixar nisso. Eu quero ver a tua beleza, Senhor. Eu quero mergulhar no Senhor, no Evangelho. E aqui Abacuque não tinha um Evangelho. O Evangelho de Abacuque é Êxodo. Nós vamos ver que o Êxodo, ele aponta para o Evangelho. O Evangelho é o Êxodo. O novo Êxodo é Deus nos transportando das trevas para a luz. Esse é o Êxodo. É isso que Lucas vai escrever na Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias e Jesus. Eles estavam conversando sobre a sua partida. Jesus estava falando sobre partida, que é Êxodo. Abacuque não tem esse Êxodo final, o Evangelho. Ele tinha um Êxodo, mas ele mergulhou em Êxodo de tal ponto que ele viu a beleza de Deus.
Se alegrar em Deus é mergulhar nessa beleza. É como Maria estar aos pés de Jesus. Ela estava ouvindo Jesus. Ela contemplou a beleza de Cristo. Ela entendeu a mensagem da cruz. E Jesus vai dizer, essa é a única coisa que importa. Todo o resto se encaixa nisso. Davi, com o rei, com um monte de coisa a fazer, ele vai dizer, eu só vou te pedir uma coisa, eu quero ver a tua beleza. Você tem que ter um exercício que deve haver em nós, queridos. É esse, de mergulhar na palavra. Não sei se vai dar. Mergulhar em Deus, mergulhar na sua palavra, até você ver Cristo exaltado. Pronto, isso basta. É isso que Abacuque viu. Esse mini Jó, Abacuque é um mini livro de Jó. Jó também viu a Deus, e isso basta. Então, contemple, peça uma coisa ao Senhor, eu quero ver, alimente a sua alma com a beleza de Deus. Como faz isso, Fernando? Pregue o Evangelho para você todos os dias. Relembre diariamente o que Cristo fez para você, até que essa alegria seja despertada em nós. Exercite a fé, queridos. Quando você estiver no meio de momentos de perda, grandes aflições, exercite a fé nesses períodos. Abacuque vai dizer, eu me alegrarei. Ele não espera as coisas melhorar. Eu vou me alegrar no meio das grandes aflições. Ele aprendeu a olhar para cima enquanto tudo se desmanchava. Ore, clame para que Deus encha você de alegria do Espírito Santo, como dizia Davi. Torna-me dar, Senhor, a alegria da salvação. Ande com quem se alegra com Deus. Isso é prático demais para nós. Alegrai-vos com os que se alegram. Essa alegria, estar com crentes que amam o Senhor, estar na comunidade, estar no culto, estar com os irmãos, com aqueles que se alegram em Deus, com aqueles que olham para a beleza de Cristo. Anda, não se isolem. Eu perdi tudo, Fernando, estou sem força para pregar, sem força para orar. Isso é a tua destruição final, filho. Esteja com o povo de Deus, se fortaleça em comunidade, se alegrem com os que se alegram. Isso é a definição do que é viver pela fé. O justo viverá pela fé. O tempo é ruim, Abacuque, mas o justo, ele vai viver pela fé. Isso é viver pela fé, não por vista, não pelo sustento, mas por uma confiança radical em Deus. E ele termina aqui, versículo 19: o Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música, para instrumentos de corda. Então ele termina: o Senhor Deus é a minha força. Esse Iavé é o meu Adonai, esse Deus da aliança. Ele é o meu Senhor soberano, Ele é a minha força, toda a fonte da minha estabilidade, de vigor e de resiliência. Não é a figueira, não é a uva, não é o gado, não é o dinheiro, é o Senhor. Abacuque não depende mais de figueira, de curral, ele depende do próprio Senhor. O Senhor é a sua força vital, e ele diz: Ele faz os meus pés como os da corça, Ele me faz andar em segurança, mesmo em terrenos difíceis. A imagem aqui é de movimento firme, veloz, mesmo em regiões perigosas, mesmo nas montanhas íngremes da Judéia. Deus vai me dar a graça de não escorregar, de eu não cair. Ele me faz andar nos meus lugares altos. É que Abacuque vai dizer, é lugares de vitória, ou talvez territórios espirituais elevados, ou simplesmente andar por cima do caos. O cristão, enquanto ele está no meio do caos, o mundo está no caos. Quando você mergulha em Deus, como Abacuque fez, ele anda por cima do caos, acima do sol, como nós vimos em Eclesiastes. Ele tem uma nova perspectiva, uma fé viva. Ao mestre, ele termina aqui: ao mestre de canto
para instrumentos de corda. Isso aqui é a fórmula litúrgica. Então indica que tudo que lemos em Abacuque 3 se tornou um salmo e agora se tornou uma música que vai ser cantado pelo povo, repetido pelo povo nos cultos e vai ser ensinado durante gerações. Essa oração vira uma canção que vai ter que ser repetido. E está aqui uma coisa que o crente tem que fazer, é repetir, é pregar o evangelho a si mesmo. Nunca a tragédia final de um cristão é quando ele esquece do evangelho, é quando ele perde esse vislumbre de quem Deus é. Se você esquecer o evangelho, é fatal. Esquecer o evangelho é fatal. É por isso que essa oração se tornou um cântico e a igreja vai cantar, porque Abacuque sabe, se a igreja perder de vista esse Deus, então você ficou infrutífero. É isso que Pedro vai dizer: não te esqueça de nenhuma das suas maravilhas. O salmista vai dizer: bendiga o Senhor em tudo que há em mim, bendiga o Senhor e não te esqueça de nenhuma das suas maravilhas. Se você esquecer que é Ele que redimiu você da cova, é Ele que perdoou os teus pecados, é Ele que sarou as tuas enfermidades, se você esquecer isso, a tua vida de oração, de adoração, ela morre. Quando é que você para de adorar a Deus? Quando você esqueceu do evangelho. E esse esquecimento aqui não é simplesmente, não me lembro mais. Não, é aquela lembrança que faz o seu sentimento ser alterado. Já viu quando você encontra uma pessoa na rua e que ela te fez muito mal, e você olha para ele e fala: eu não gosto nem de ver aquela pessoa, quando eu vejo ela, acaba o meu dia. Quem já ouviu isso? Acaba o meu dia. Por quê? Porque ela traz uma lembrança que mexe com as tuas emoções. Lembrar do evangelho é lembrar a tal ponto que isso me faz ver a glória de Deus e mudar os meus sentimentos. Eu esqueço do caos, eu vi a glória de Deus, eu começo a andar nas minhas alturas. Então Abacuque, ele termina essa meditação, transformou Abacuque de queixa, capítulo 1, termina em canção e oração, queridos. É isso, é mergulhar em Deus, é uma oração. Capítulo 3 é Abacuque orando, e ele está mergulhando em quem Deus é. Na oração de Abacuque, Deus fez ele olhar para trás, para o Êxodo, fez ele olhar para cima e ver o Deus soberano. E é exatamente o movimento que nós, como cristãos, precisamos fazer, é olhar para o evangelho, é olhar para trás, o que Cristo fez, e orar e meditar, é mergulhar no evangelho, mergulhar em quem Deus é. É você pegar o Pai Nosso e parar de dizer Pai Nosso. Essa oração que Jesus está ensinando em Mateus, não é simplesmente para você repetir Pai Nosso, é você pegar o Pai Nosso e meditar como foi, o que teve que acontecer para esse Deus terrível, que eu não podia me aproximar dele, se eu tocasse no monte eu morria. Como que agora eu posso chamar ele de Pai? Como que agora eu posso me apresentar diante desse Deus terrível de Êxodo, terrível de Abacuque, que nenhum pecador pode se aproximar dele? Como agora? Jesus me ensina a orar e diz assim: quando vocês orar, vocês digam Pai Nosso. Isso é um absurdo para um fariseu ouvir. Para um homem que entendeu esse Deus terrível do Velho Testamento, de Abacuque, do Êxodo, como agora eu chamo ele de Pai? Então oração é você meditar, o que teve que acontecer para mim poder orar Pai Nosso? O que houve? Então isso vai te levar a como Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Estão percebendo, queridos? Oração é meditar nessas verdades. Pai, porque Pai, quando é que eu me tornei filho? Eu sou um pecador, eu não posso me aproximar desse Deus que eu morro. Agora Ele é Pai, eu posso entrar na presença dEle, sem véu, de rosto descoberto, e chamar Ele de Pai. O que houve? E na oração, você está lá todo amargurado, você perdeu o emprego, você foi injustiçado, a tua casa vai cair, vai faltar figueira, vai faltar o gado, vai faltar o boi, vai faltar dinheiro. Eu estou com câncer, eu estou doente, o que vai ser de mim? Eu vou orar, Pai Nosso. Aí você vai meditar, Pai, como isso aconteceu?
Aí você vai lembrar de Efésios: Ele me amou, em amor, Ele me predestinou antes da fundação do mundo, Ele me adotou como filho por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele planejou uma adoção em sangue. Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da condenação de lei. E foi assim que eu recebi a adoção de filho. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, pelo contrário, Ele entregou o único filho dele para me resgatar, para que eu me tornasse filho adotivo. Como Ele não dará com Ele agora todas as coisas? Ele me amou quando eu era inimigo, deu o seu filho por mim, agora eu sou filho dele. Ele me deu o poder de ser feito filho de Deus. Meu Deus, que profundo é esse Pai Nosso. Ele me atraiu com amor eterno, Ele me atraiu com a sua benignidade. E ninguém pode ir ao Pai se o Filho não o trouxer. Ninguém pode vir a Cristo se o Pai não trouxer. Eu fui levado a Cristo, eu fui justificado pela fé, eu tenho paz com Deus, eu posso chamar Ele de Pai. É verdade que o Senhor pode estar me corrigindo agora, eu pequei, sim, mas Ele está me corrigindo, mas Ele me corrige porque sou filho. E se eu sou filho, eu sou herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo, numa herança incorruptível, que está reservada no céu para nós. E eu sou guardado pelo poder de Deus. Tudo isso é o Pai Nosso. Está vendo, queridos? Oração é mergulhar em Deus, é mergulhar em: se eu sou filho, eu sou herdeiro, e Ele vai me guardar até o dia final. Isso é oração. E quando você termina a oração, você vai aprofundando: mas Ele está no céu, santificado seja o seu nome, Ele é santo, Ele é todo poderoso, Ele é transcendente. Chega no ponto da oração, o que o Senhor ensina? Você estava cheio de coisas para falar para o Senhor: isso não pode, isso está errado, igual Abacuque, mas você mergulhou em Deus a tal ponto que daqui a pouco você fala: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu cheguei aqui para ensinar o Senhor a reinar, e eu ia falar para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. Eu não concordava, eu não aceitava, eu estava indignado, eu estava irado, mas ao passo que eu fui vendo a tua glória revelada no Evangelho, eu cheguei na altura e vou dizer como o Senhor ensinou: Pai, sabe de uma coisa? O Senhor é Pai, o Senhor está no céu, o Senhor é soberano, o Senhor é guerreiro, o Senhor me atraiu, seja feita a tua vontade, eu não sei de nada, eu estou quieto agora, eu vou me calar, eu aceito. Percebe, queridos? Os decretos de Deus não mudou, Abacuque mudou. É assim que nós lidamos com tempos difíceis. Deus não vai mudar, mas quando você mergulha em Deus, Deus muda você ao passo que você mergulha em Deus. E antes de orar, queria falar para os irmãos: antes de orar, pega a Bíblia, orem, aprendam a orar a Bíblia. Você pode abrir o texto, Efésios. Eu vou ler Efésios de 3 a 6. Olhe o texto, leia o texto e medite. O que esse texto revela sobre Deus? O que esse texto fala sobre Cristo? Medite, passe horas degustando. Qual é o papel de Cristo na obra de Deus nesse texto? O que significa Cristo nesse texto? O que esse texto revela sobre mim? Medite nisso. Como esse texto me chama a adorar? Como esse texto me leva a confiar? Como esse texto me chama ao arrependimento? Como esse texto me chama à ação? Eu tenho vivido, eu estou lendo isso aqui, mas eu creio nisso aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Meu Deus, eu estou vivendo desse jeito? Eu vivo como alguém que acredita que eu fui abençoado com toda a sorte de bênção? Não, Senhor, eu tenho murmurado, eu tenho reclamado. Pai, me perdoa, eu esqueci do Evangelho, eu esqueci do que o Senhor fez, eu parei de ver a tua beleza. Irmãos, isso é meditar. E
quando você aprofunda em meditação, você vai transformar isso em oração. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho andado como alguém que não tem pai, como alguém que não tem Deus, como alguém que não foi abençoado, como alguém que o teu sangue não me comprou. Eu tenho andado como ímpio, tem misericórdia de mim. Eu fui resgatado, eu fui comprado, eu sou teu filho. Puxaram meu tapete, perdi o meu emprego, mas e daí? Eu fui abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu não tenho andado assim, eu não tenho crido nisso. Apesar de ter falado isso, eu não tenho crido. Me transforma nessa oração, deixa eu ver a tua beleza, até essa palavra se tornar viva na tua vida. Aí você vai andar como uma corça sobre as montanhas, o caos lá embaixo, mas você está como uma árvore plantada junto a ribeiros. No inverno as folhas não caem, e dá fruto na estação própria. Quando precisa de mansidão, tem mansidão. Isso aí dá fruto na estação própria. Quando precisa de paciência, dá o fruto da paciência. Quando precisa de fé, tem fruto da fé. Porque está tudo seco. Como pode esse homem estar paciente no meio de grandes tribulações? É que ele não vê. Você está com raízes profundas em Deus, a beleza de Deus. Tudo é seco, tudo é deserto, falhou tudo, mas ele não sabe que você tem raízes profundas em Deus. É como um puritano no meio da Segunda Guerra Mundial, eles escondidos nos metrôs de Londres, e aquele corre nos corredores de Londres, bomba caindo, e o povo apavorado, vamos morrer, e tinha um puritano parado, olhando para tudo aquilo, e daqui a pouco ele viu um moço manso andando, todo mundo correndo, e o moço andando, tranquilo, falou: aquele homem é crente, aquele homem é crente. Chegou até nele e falou assim: moço, qual que é o propósito final do homem? Primeira pergunta do catecismo de Westminster. E aquele moço respondeu: se alegrar em Deus e gozar nele. Como é que diz? Quem lembra da resposta? Qual é a finalidade principal do homem? Confiar em Deus e alegrar-se nele para sempre. Está explicado esse teu andar tão suave no meio do caos. A mente dele, as raízes dele estavam mergulhadas em Deus. É isso que Abacuque viu, é isso que Abacuque achou. Ele se aprofundou e viu esse Deus glorioso do Êxodo. E nós temos um Deus que se revelou plenamente no Evangelho. Nós temos muito mais do que Abacuque. Então a ordem é: alegrai no Senhor, regozijai no Senhor. Isso não é um sentimento, isso é uma ordem. Amém, amados?